Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade no vídeo de hoje, a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil e também do trato da prova testemunhal. Nós estamos vendo direito probatório, provas em espécie, vamos continuar o estudo da prova testemunhal pelo tópico que aparece na tela para os senhores, procedimento da prova testemunhal. Vamos ao trabalho. A rigor, a prova testemunhal deveria ser requerida em termos específicos, já na fase postulatória, ou seja, na petição inicial e na contestação, inciso 6º do artigo 319 e artigo 336 do CPC, respectivamente. Mas, como já visto, atenuou-se jurisprudencialmente tal exigência, com o juiz abrindo às partes a oportunidade de especificar as provas antes de sanear o processo, momento em que ainda poderá ser pleiteada a prova testemunhal. Deferimento da prova testemunhal. O juiz deferirá a prova na decisão de saneamento e organização do processo, como se vê do inciso 2º do artigo 357 do CPC. Apresentação de rol de testemunhas. Se não tiver havido audiência para o saneamento do processo, ao proferir a decisão saneadora e determinar a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum de até 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Em princípio, o rol deve conter o número máximo de 10 testemunhas, sendo até 3 para a prova de cada fato. O juiz pode limitar esse número, de acordo com a complexidade da causa e com os fatos individualmente considerados. Vejam os parágrafos 6º e 7º desse artigo 357. Embora não haja disposição expressa, as peculiaridades do caso podem também justificar o alargamento desses limites. Já se a causa apresentar-se complexa quanto aos fatos ou o direito, o saneamento ocorrerá em audiência, com a colaboração das partes, é o que se encontra do parágrafo 3º do artigo 357. Nesse caso, cada parte deve já levar à audiência o seu rol de testemunhas, vejam o parágrafo 5º do artigo 357, de modo que, ao deferir a prova testemunhal, o juiz também se pronunciará sobre as testemunhas arroladas. Também nessa hipótese incidem os limites dos parágrafos 6º e 7º do artigo 357, bem como a possibilidade de sua atenuação. Quanto ao conteúdo, no rol de testemunhas deverá constar, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, o número de registros de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, os requisitos formais do artigo 450. A falta de arrolamento das testemunhas implica preclusão, não se admitindo que posteriormente a parte pretenda ouvi-las. Todavia, o juiz pode determinar de ofício a oitiva de testemunhas, se houver nos autos elementos indicativos de terem elas ciência de algum fato relevante. O exercício desse poder pelo juiz deverá ser submetido ao crivo do contraditório e devidamente fundamentado. Se pretender a oitiva de testemunha não residente na comarca, a parte deve requerer a expedição de carta, precatória, rogatória ou de ordem, junto ao rol.
Note-se, porém, que no procedimento comum, se não houver audiência de saneamento, o momento de apresentação do rol é posterior à decisão saneadora. Daí que, se a parte pretende assegurar-se de que o juiz não sentenciará enquanto a carta não retornar devidamente cumprida, cumpre-lhe sempre, independentemente de ocorrer a audiência do parágrafo 3º do artigo 357, indicar antes do saneamento sua intenção de ouvir testemunha residente em outra comarca, requerendo desde logo a expedição da carta. Isso possibilitará que se aguarde o retorno da carta cumprida, para que só depois se sentencie. Se o requerimento de oitiva de testemunha em outra comarca é feito só depois do saneamento, não é preciso aguardar o retorno da carta para só depois se sentenciar. Artigo 377, combinado com a linha B do inciso 5º do artigo 313. O CPC de 2015, no parágrafo 1º do artigo 453, também prevê a possibilidade de a testemunha ser ouvida por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, podendo a testemunha ser ouvida até mesmo durante a audiência de instrução e julgamento. A apresentação prévia do rol de testemunhas justifica-se em homenagem ao princípio do contraditório, pois é assegurado à parte ter ciência das provas que o adversário produzirá, para, inclusive, exercer o direito de impugnar, contraditar a testemunha arrolada. Apresentado o rol, por essa razão, não se admite a substituição das testemunhas, exceto em caso de falecimento, enfermidade grave ou mudança de residência ou local de trabalho, não sendo mais encontrada a testemunha. Artigo 451. Ainda assim, ocorrendo substituição, é necessário assegurar-se à parte contrária o mesmo prazo anterior à audiência para conhecer a testemunha substituta. Se o fato autorizador da substituição se der depois que já houver decorrido o prazo estabelecido para a apresentação do rol, a audiência deve ser redesignada. Local e momento de produção da prova testemunhal. O momento procedimental adequado à colheita da prova testemunhal é a audiência de instrução e julgamento após os esclarecimentos do perito e dos depoimentos pessoais. Caput do artigo 453 e inciso 3º do artigo 361. Exceto quando houver antecipação do depoimento, inciso 1º do artigo 453, quando a testemunha for ouvida por carta, inciso 2º do artigo 453, ou houver de ser inquirida em outro momento e local, por estar acometida de enfermidade que impossibilite o comparecimento, mas não o depoimento, parágrafo único do artigo 449. Também não depõe na audiência, em razão da função que exercem o Presidente da República e seu vice, os ministros de Estado, os ministros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral de Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, os senadores, deputados federais, estaduais e distritais, os governadores, os prefeitos, os desembargadores e os embaixadores, cujo país de origem conceda idêntica prerrogativa a agente diplomático brasileiro, é o que se encontra entre os incisos 1º e 12 do artigo 454. O juiz dará a essas pessoas a oportunidade de indicar data, hora e local para a inquirição, enviando-lhes cópia da petição inicial ou da defesa da parte que as arrolou como testemunha. Parágrafo 1º do artigo 454. Porém, se após um mês a autoridade não se manifestar sobre dia, hora e local de seu depoimento, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, que se realizará preferencialmente na sede do juízo. Parágrafo 2º do artigo 454. O momento e o local para o depoimento também será designado pelo juiz quando a autoridade deixar de comparecer injustificadamente no dia, hora e local por ela indicados, é o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 454. Ordem de oitiva das testemunhas. Nos termos do artigo 456, primeiro se ouvem as testemunhas do autor, depois as do réu. Havendo litisconsórcio, segue-se a ordem de posicionamento destes na petição inicial. Esta ordem poderá ser alterada pelo juiz, desde que haja concordância das partes. É o que consta do parágrafo único desse artigo 456. Todas as testemunhas são ouvidas separadamente, não podendo uma presenciar o depoimento das demais,
Isso se aplica mesmo àquela que já foi inquirida, dada a possibilidade de acareação. Qualificação da testemunha e possível contradita. Antes de iniciar o depoimento, a testemunha será indagada sobre sua qualificação, bem como se enquadra em alguma das hipóteses de incapacidade, suspeição ou impedimento, artigo 457 caput, que nós vimos no vídeo anterior. Nesse momento, cabe à parte contrária a que arrolou a testemunha contraditá-la, arguindo-lhe a incapacidade, impedimento ou suspeição. Com isso, surge uma questão incidental que deverá ser decidida pelo juiz na própria audiência, para definir se ouvirá a testemunha. Se a testemunha negar o fato em que se embasa a contradita, caberá à parte que a formulou o ônus da prova, mediante prova documental ou testemunhal a ser produzida no próprio ato. Poderão ser ouvidas até 3 testemunhas, como nós vimos do parágrafo 1º do artigo 457. Se a contradita for acolhida, a testemunha será dispensada ou será ouvida como informante. É o parágrafo 2º do 457. Ainda é possível que já no momento da qualificação da testemunha, ela mesma peça para ser liberada de depor, por reportar-se incapaz, impedida ou suspeita. Caberá ao juiz decidir imediatamente a questão, ouvindo antes as partes. Vejam o parágrafo 3º do artigo 457. Prestação de compromisso. Aceito o depoimento, o juiz advertirá a testemunha de que deve honrar o dever de dizer a verdade, mencionando a previsão do crime de falso testemunho, é a leitura combinada do parágrafo único do artigo 458 do CPC e o artigo 342 do Código Penal. A seguir, a testemunha presta o compromisso de dizer a verdade, caput do artigo 458. A prestação do compromisso tem, sobretudo, caráter simbólico e efeito psicológico sobre a testemunha. O crime de falso testemunho pode configurar-se mesmo se não houver prestação de compromisso. A falta da prestação do compromisso formal não gera invalidade no processo. Ordem e limites das perguntas. Uma vez prestado o compromisso, inicia-se o depoimento. As indagações das partes são feitas por seus procuradores diretamente à testemunha, começando por quem a arrolou. Tem a parte o direito de ver transcritas no termo as perguntas indeferidas, e isto será útil caso pretenda recorrer futuramente. O juiz inquirirá também a testemunha, indagando sobre os fatos articulados pelas partes, e poderá fazê-lo antes ou depois das perguntas formuladas pelas partes. É o que prevê o artigo 459. Cabe ao juiz indeferir as perguntas impertinentes, inúteis ou vexatórias. Vejam o caput e o parágrafo 2º do artigo 459. Devem também ser indeferidas perguntas que versem sobre questões puramente jurídicas ou de cunho estritamente técnico especializado. Como nós vimos, esse não é o âmbito de incidência da prova testemunhal. Documentação do depoimento. A ouvida da testemunha deverá ser documentada, assim como todos os atos praticados na audiência de instrução e julgamento. O artigo 460 menciona que o depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Aliás, o parágrafo 5º do artigo 367 permite que a audiência seja integralmente gravada em imagem e em áudio, desde que o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores seja assegurado. Essa gravação, em meio digital ou analógico, poderá inclusive ser efetuada diretamente pelas partes, ato este que independe de autorização judicial, é o parágrafo 6º do artigo 367. Quando se tratar de autos não eletrônicos e não for possível o envio da documentação eletrônica, o depoimento será digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro meio de documentação que se considere adequado. Vejam os parágrafos 1º e 2º do artigo 460. Nesse caso, o juiz ditará cada resposta dada pela testemunha ao escrivão, que se encarregará da documentação do depoimento, formando um termo que, depois de concluído o impresso, será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos advogados presentes. Portanto, a versão escrita somente ocorrerá se houver extrema necessidade, pois, mesmo em caso de recurso, poderá o tribunal analisar o depoimento através da gravação. No processo que segue a forma eletrônica, seguir-se-ão as regras específicas sobre a prática eletrônica de atos processuais. Artigo 460, parágrafo 3º. Forma do depoimento. Assim como a parte, não se permite à testemunha trazer seu depoimento previamente escrito. É ato oral espontâneo da testemunha perante o juiz, de modo a propiciar a este não apenas o conhecimento dos fatos,
mas também a análise do comportamento da testemunha, de notável importância para verificar a sinceridade do depoimento. Muitas vezes, o modo de expressão, tanto gestual como fácil, a entonação de voz, a maneira de olhar, são de extraordinária significação para se verificar se a testemunha mente ou não. Permite-se, porém, a consulta a breves anotações, sempre no sentido de esclarecer algum ponto duvidoso. O fato de a pessoa não conseguir se expressar oralmente ou não conhecer o idioma nacional não a impede de testemunhar. Nessa hipótese, incidem as regras do artigo 162, incisos 2º e 3º, ou seja, quando necessário, o juiz nomeará intérprete ou tradutor, a quem caberá traduzir o depoimento prestado em idioma estrangeiro ou realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das testemunhas que se comuniquem através de sinais do surdo-mudo. Acareação. Quando ocorrer divergência entre os depoimentos prestados por duas ou mais testemunhas, ou entre testemunhas e a parte, é lícito ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, a acareação entre os depoentes, inciso 2º do artigo 461. A acareação consiste em colocar face a face, cara a cara, na própria audiência, as pessoas que prestaram depoimentos divergentes, com o intuito de verificar quem está falando a verdade. Caso se comprove que alguma testemunha faltou com a verdade, deve o juiz mandar extrair cópia das peças processuais pertinentes e remetê-las ao Ministério Público para apuração do ilícito. Todavia, a acareação só tem lugar se a divergência for sob ponto relevante, capaz de influir decisivamente na solução do litígio. Pequenas diferenças nos depoimentos sobre pontos secundários não autorizam a acareação, pois são até naturais, uma vez que a testemunha depõe sobre fatos pretéritos, que traz guardados na memória e esta sujeita-se a falhas. A acareação pode ocorrer na própria audiência de instrução e julgamento, no momento em que o juiz verificar a divergência, ou em audiência ser designada especialmente para essa finalidade, se a grave contradição entre os depoimentos só é notada depois. Nessa segunda hipótese, o ato poderá ocorrer quando o processo já estiver concluído para a sentença, ou até mesmo em segundo grau, em fase de apelação. Haverá então a necessidade de o processo baixar em diligência, ou seja, sair do momento decisório em que já se encontrava e voltar à fase de produção de prova. Tendo em vista que o depoimento testemunhal pode ser realizado por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, também a acareação pode ser realizada dessa forma. Vejam o parágrafo 2º do artigo 461. Durante a acareação, os acareados não poderão simplesmente confirmar todo o depoimento já prestado. Deverá haver uma provocação para que ocorram novas manifestações específicas a respeito de cada ponto objeto de divergência. É o parágrafo 1º do artigo 461 que impõe isso. Não se admite acareação entre as partes. Oitiva de testemunha referida. O juiz pode, ainda, determinar de ofício a oitiva de pessoas que, embora não inicialmente arroladas, são citadas nos depoimentos testemunhais como sendo detentoras de conhecimento de fatos relevantes para a causa. Veja a esse respeito o inciso 1º do artigo 461. Normalmente, não haverá como se ouvir a testemunha referida no próprio momento da audiência. Apenas excepcionalmente ela estará ali presente. Constatada a necessidade de tal oitiva, o juiz deverá, depois de realizado todos os atos possíveis da audiência, suspendê-la para retomar em outra data com a oitiva da testemunha referida. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. A gente conclui com isso o procedimento da prova testemunhal. O próximo meio de prova, a próxima prova em espécie, está aparecendo na tela ali para os senhores, é a prova pericial, mas aí já é um tópico para os próximos vídeos. Então é isso, meus amigos. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.